Áudio 1, capítulo 1. O nome do Senhor em Sião. Evangelho de João. Livro Vimos a Sua Glória. Autor Austin Sparks. Leia João 1, de 1 a 18. E o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. A parte central desse versículo, como podemos perceber, é um parêntese. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é verdadeiramente o coração do verso. Entretanto, as partes anterior e posterior desse parêntese, estando na continuidade do texto, são o que certamente tenho em mente como chave para a nossa meditação neste momento. O Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de João nos leva aos lugares celestiais. Mas o Evangelho de João é o registro daquilo que não está limitado no tempo, está na esfera da eternidade. Não se limita à Terra, abrange todo o universo. Todo tipo de limite e aplicação locais é ultrapassado quando chegamos a João e somos levados rapidamente para a esfera das cartas dirigidas aos Efésios e aos Colossenses. Percebemos a mesma atmosfera, abrangência e destaque. Se ouvirmos o tom de João, veremos que há algo maravilhoso e estranhamente semelhante ao tom do apóstolo Paulo, especialmente nessas duas cartas que mencionei. E é nesse sentido que vemos que este Evangelho de João é peculiar, sendo particularmente o Evangelho da Igreja. Temos dois pontos principais ao longo desse Evangelho. Um é o Filho de Deus, o próprio Cristo em pessoa. Essa é a primeira nota que permeia todo esse Evangelho. Ela surge como chave, logo na primeira sentença do Evangelho, concedendo-lhe a harmonia. Nos registros finais do Evangelho, sabemos que essa chave, mais uma vez, é ouvida de maneira distinta e num sentido exclusivo. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20, 31. Ali, João começou e terminou, e todo do seu evangelho está voltado para aquela chave: Cristo, o Filho de Deus. Isso estabelece o objeto do evangelho. O segundo ponto que permeia todo esse registro de João é a união com Cristo. Isso surge logo no início do Evangelho, logo na introdução do primeiro capítulo. Isso é apresentado em conexão com aqueles que o receberam e, em tendo feito isso, lhes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. A natureza desse relacionamento é manifestada mostrando que se trata de uma união orgânica fundamentada no nascimento do alto. Desde os primeiros versos até o final,
temos o pensamento e a verdade da união com Cristo. Estas são as duas notas dominantes ou ênfases do Evangelho de João. Temos então duas principais características de Cristo como Filho de Deus em manifestação: graça e verdade. Ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Utilizei a palavra tabernaculou, que traduz melhor o sentido do original do que a palavra utilizada na nossa tradução habitou. O sentido de tabernacular equivale ao de entrar numa tenda, e a tenda sempre indica um símbolo de transitoriedade, o oposto de permanência. Aqui, a implicação é clara, que ele veio por um período, não para habitar para sempre, como se estivesse em uma tenda, de um modo transitório. No entanto, mesmo em sua transitória estadia entre nós, houve uma manifestação de Deus nele. Aquela manifestação de Deus em Cristo foi na linha da graça e da verdade. Essas foram as suas duas principais características. Ora, essas são as duas características que a Igreja é eleita para representar, em razão da sua união com Ele. Se esse Evangelho é peculiarmente o Evangelho para a Igreja, se Cristo manifestado como Filho de Deus e a união com Ele são os dois principais pontos desse Evangelho, então queremos saber qual é o objeto dessa manifestação e dessa união, pois ambos estão atrelados até o final. Essas duas coisas que Deus uniu, a manifestação de si mesmo em Cristo e a intenção de trazer um grupo a uma união com Ele naquela manifestação, são as duas partes de um pensamento eterno. Então, qual é o objeto dessa dupla revelação? Cristo, em pessoa como Filho de Deus, manifestado, e a revelação da união com Cristo. A resposta é que o que ele veio revelar de Deus em si mesmo deve ser demonstrado em ou através daqueles que adentram em união com ele, e isso é graça e verdade. A Igreja é eternamente eleita para ser o meio da manifestação universal de sua graça e da verdade para ele, devido à sua união com ele. Vamos observar isso em Efésios. A Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 23. Então, a Igreja deve ser, para ele, o veículo por meio do qual será conhecida a multiforme graça de Deus. Temos a graça, mas existe outra coisa correndo em paralelo o tempo todo. Segundo, é a verdade em Jesus. Efésios 4, 21. A Igreja é chamada para a demonstração de graça e verdade, como estão manifestadas em Jesus.